Ok, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor do Ciência Meditativa, falando com vocês de novo da Índia, aqui em Kovalam. Estou num restaurante nessa oportunidade da Semana de Saúde Total. Tivemos o primeiro vídeo, onde eu expliquei um pouquinho da proposta dessa semana e uma ideia chave sobre o conceito de saúde. Agora, eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre a questão da alimentação como pilar dentro dessa estrutura de saúde. Hoje eu tenho um tipo de alimentação que é completamente diferente da alimentação que eu usei durante o meu tratamento e minha cura do câncer. Na época, uma das primeiras informações que me surpreenderam e que me fizeram pensar como economista era sobre a questão de como a alimentação é nos imposta por um processo econômico. Se você vai a um supermercado, a colocação de produtos na prateleira do supermercado é uma solução econômica. São acordos comerciais que possibilitam que aqueles produtos estejam disponíveis naquelas redes. Portanto, existe uma questão financeira, uma questão de lucratividade, uma questão de tempo de prateleira, por exemplo, a quantidade de conservantes que existe num alimento tem a ver com essa equação econômica, porque determina o custo, né, e da necessidade de venda. Se você tem um produto que você precisa vender muito rapidamente, um produto perecível, o custo de distribuição e de venda dele é maior de um produto que você pode aguardar mais para vender. E coisas desse tipo definem a qualidade da alimentação e definem a disponibilidade dos alimentos. A leitura que eu fiz na época me surpreendeu, porque eu percebi que não era a minha pessoa que definia o que eu comia, e sim o processo econômico. E como eu estava passando pela doença, eu estava passando pela dificuldade do tratamento, pelo mal-estar do tratamento e pelo risco de vida da doença, do tratamento dar certo ou não, eu decidi, a partir daí, tomar uma atitude em relação aos hábitos alimentares. Eu não queria mais que os hábitos alimentares fossem uma decisão tomada por uma indústria. E por muito tempo era difícil eu perceber a questão da estrutura da tomada de decisão da indústria, naquilo que você se alimenta, na forma como você se alimenta. Mais recentemente, a gente pode ver, né, o poder de fogo, por exemplo, da indústria pecuária, vendo os casos de corrupção política e a compra de quase boa parte dos políticos brasileiros por uma indústria pecuária, né? Mas isso é só um exemplo assim, do que eu estou querendo dizer. Porque, na verdade, a compra do processo de produção e da oferta e da disponibilidade do produto também é feita dessa forma, também é feita de uma maneira financeira. E aí é disponibilizado os produtos que têm maior margem, maior lucratividade. E aí o que ocorre é que, nesse caso, os produtos que trabalham com saúde ou os produtos mais naturais não têm essa margem, não têm esta lucratividade. Então você não vai ver grandes propagandas, grandes disponibilidades dos produtos naturais. Então esse foi um dos primeiros pontos que me trouxe uma reflexão sobre a questão da alimentação e a necessidade que tinha então de eu fazer essa mudança. Num primeiro momento, a única grande mudança que eu fiz foi tirar a carne vermelha. Essa foi a primeira mudança, por causa dos males ligados à carne vermelha, que foram as primeiras informações que eu tive acesso, que chegaram a mim. Um dos dados que eu uso constantemente junto aos alunos é a remissão espontânea de tumores. O que é uma remissão espontânea de tumor? Remissão espontânea de tumor é quando existe uma redução do tumor naturalmente antes do tratamento.
Então, não é comum, não é uma situação comum de acontecer, mas existem ocorrências, existem registros médicos de ocorrência de remissão espontânea. O corpo aciona o sistema imunológico com tal intensidade que ele cerca o tumor, dificulta de tal maneira a vida do tumor que o tumor começa a regredir. Quando eu tive acesso a essa possibilidade, a estudos sobre isso, eu fui verificar quais eram os casos de remissão espontânea de tumores, quais eram os casos, as ações tomadas pelos pacientes que faziam que os tumores regredissem. Vamos pensar um pouquinho junto. No caso do tumor, que é um descontrole na reprodução de alguma célula, de algum grupo celular, o corpo, através do sistema imunológico, identifica, quando fortalecido esse sistema imunológico de maneira adequada, ele se fortifica de tal maneira que ele acaba envolvendo o tumor e dificultando a possibilidade desse tumor se desenvolver, dificultando a maneira desse tumor trabalhar. Então, o que nós temos aqui é a seguinte condição: eu poder alavancar a condição de saúde da pessoa, alavancar o sistema imunológico da pessoa, de uma maneira a causar uma tremenda dificuldade para o tumor. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas o plano de ação seria trazer tal poder ao sistema imunológico para que o corpo comece a se defender ou tenha mais vitalidade para a defesa contra os tumores. E aí, as primeiras, tem várias outras medidas, mas a primeira medida que eu consegui levantar grande quantidade de dados, grande quantidade de informação, era a questão da carne vermelha. A carne vermelha, ela tem uma relação muito forte com vários tipos de câncer. No caso da remissão espontânea de tumor, o dado que me chegou assim, quando você tem registrado na literatura médica remissões espontâneas de tumores, 85% das pessoas que têm esse ataque violento ao tumor feito pelo próprio organismo são de pessoas que adotaram uma dieta vegetariana ou seguem uma dieta vegetariana. Então foi com essa informação, é um dado muito relevante. Então isso é uma informação que me despertou para essa questão do estilo de vida, da qualidade de vida. Porque você fazendo alguns ajustes no modelo de qualidade de vida, você vai gerar no teu organismo tal condição de saúde que ela pode defender o corpo desses danos como um câncer, sem falar de outras situações, né? Gripes, resfriados, recuperação física de machucados e outras coisas. Então, quer dizer, você pode colocar o seu corpo para trabalhar neste patamar quando está doente, ou seja, dar qualidade de vida àquele que passa por um tratamento, ou de maneira preventiva, colocar o seu corpo para trabalhar nesta condição mais de excelência, né, de grande possibilidade. Aí são anos e anos continuando e aprofundando essa pesquisa, eu fui adaptando muito da minha alimentação ao que ela é hoje. E aqui nessa semana, nós não vamos ter tempo para falar de tudo isso. Seria o caso do curso de yoga terapia ou dos retiros de meditação e saúde, que vocês vão poder achar no site, se vocês querem se aprofundar nessas questões, saber as pesquisas, saber os detalhes. Não é a proposta aqui do vídeo, a gente não vai ter tempo
para explorar com o recurso visual, com as citações dos livros e tudo isso, como normalmente eu faço nos cursos. Mas o que eu quero destacar para vocês é que além da carne vermelha, nós temos esse índice de remissão espontânea que é influenciado pela carne conhecida como carne branca, carne de frango, carne de porco, que também o índice não é tão alto de 85%, mas também há uma correlação que gira em torno de 65%, alguma coisa assim, o número da carne, do uso da carne branca. Ou seja, ela afeta o sistema imunológico. Vou dar um salto agora. Anos e anos e anos de pesquisa, eu fui achar depois tratamentos, e existem mais de um tipo, tratamentos alimentares que fazem a opção em relação ao tratamento convencional de quimioterapia e radioterapia. São tratamentos alimentares que trabalham nessa mesma linha, de colocar o sistema imunológico de tal maneira para defender a pessoa do própria doença, defender do tumor. A outra coisa em relação a esse aspecto da doença e do sistema é que esses tratamentos, para quem está doente, para quem está tendo uma situação muito séria de doença, ele também vai trabalhar um aspecto de desintoxicação, que é uma coisa que está muito na moda. Se fala muito em detox, se fala muito em purificação do corpo, em tratamentos para purificação do fígado, todos esses processos, que é válido. Nossa, existem vários registros do que eu estou dizendo, registros médicos. Isso não é ensinado nas faculdades, mas existem pesquisas e registros sobre isso. Não é colocado no mainstream, não é colocado na linha de frente, mas isso funciona há anos, isso também não é uma novidade, né? Existem registros médicos muito acentuados, bem organizados, bem feitos desde o século passado, década 40 do século passado. Agora, em relação então, o uso da desintoxicação, o que eu normalmente indico, não para quem está passando por doença, mas para quem está querendo um ganho de qualidade de vida, é uma alimentação não tóxica. Então é diferente, não é necessidade de desintoxicar, porque já que o nosso modelo é de trabalhar nesse nível de sistema imunológico de excelência, nesse nível de qualidade de vida e excelência, lembra da primeira lição que a gente falou, do primeiro vídeo, né? Que é como é que eu deixo o meu potencial melhor expresso, como é que eu deixo a minha melhor condição de vida presente, como é que eu deixo meu pai feliz, né, por expressar toda a vida presente em mim. Então, quando eu trabalho o sistema imunológico desta forma, faz mais sentido eu ter uma alimentação não toxicante, que não intoxique a pessoa, tá? Então aqui nós vamos trabalhar com um processo que não é aquela alimentação detox, completamente de purificação desses tratamentos para quem está passando por doenças graves, mas ao mesmo tempo é uma alimentação que vai nessa mesma direção de você ter uma condição de não se intoxicar. Isso então vai permitir que teu corpo tenha uma condição de reação em relação a doenças, em relação a não criar condições para o surgimento de nenhuma das doenças, né? Então isso, aqui nós temos uma sintonia fina, tá? Entre o que é um tratamento não intoxicante, né, para ter uma excelência de vida, uma excelência de performance. Vocês podem estar falando que isso seja apresentado apenas para quem tem a doença. Não. Para quem tem a doença, vai precisar, de repente, fazer toda uma desintoxicação, um tratamento mais forte. Para quem quer mais qualidade de vida, esse aspecto mais próximo desse tipo de visão vai, por exemplo, para atletas, dar a condição de recuperação entre treinamentos muito mais rápida, muito melhor. Vai dar para um executivo uma clareza mental muito maior nos seus processos decisórios,
um envolvimento com o seu trabalho muito mais intenso, por causa da forma como ele lida com a alimentação. Para terminar, eu vou contar uma curiosidade que está relacionado com essa questão da performance mental. Você sabe por que a Apple chama Apple? Um dos motivos é que o Steve Jobs queria que a empresa aparecesse em primeiro lugar na lista telefônica, como empresa de tecnologia, e Apple viria antes de Atari, que era a empresa que ele tinha trabalhado e que estava na lista telefônica nos primeiros lugares. Mas a outra questão era de que ele sim buscava uma dieta para maior clareza mental. O Steve Jobs leu os livros de um médico alemão chamado Arnold Ehret. Este médico trabalhava com princípios muito similares a esses que nós aqui trabalhamos, de uma alimentação mais natural para trabalhar essa excelência do sistema imunológico. E ele leu isso no início da faculdade, quando ele entrou na faculdade, e influenciou para o resto da vida. O Steve Jobs sempre teve uma alimentação diferenciada. E você dizia, ele queria ser atleta? Ele queria curar de alguma doença? Não. Ele queria performance mental. Então ele fazia semanas de alimentação apenas de maçã, como forma de fazer processos de purificação dentro da dieta, que o Arnold Ehret, lá da década de 20, ele leu na década de 70 os livros, mas lá na década de 20, escritos pelo Arnold Ehret, esse médico alemão, que morreu em Nova York, ele teve acesso a essa literatura e influenciou ele de maneira direta. Você pode falar, mas ele morreu de câncer. O câncer do Steve Jobs, de pâncreas, é um câncer gravíssimo. A medicina normalmente dá de 3 a 6 meses de vida para um tipo de câncer desse. O Steve Jobs viveu 8 anos com o câncer. Foram 8 anos após a identificação. Então isso já é algo completamente extraordinário que pouco se fala a respeito. A outra coisa em relação às causas, eu já li vários artigos de médicos sobre a questão médica do Steve Jobs, e eu queria deixar claro, o único dado científico que tem sobre a questão do câncer dele é que existe sim comprovação científica de pessoas que têm úlcera gástrica, têm maior chance de ter câncer de pâncreas. Existe uma correlação médica entre úlcera gástrica e câncer de pâncreas. Curiosamente, o Steve Jobs tinha muito problemas de gastrite e úlcera gástrica pelo comportamento e pelo padrão emocional dele. Então ele tinha dores gástricas, ele era uma pessoa muito intensa, muito raivosa. E isso então é o que se tem de possibilidade de estudo das causas. Outras coisas não se tem comprovação, não se tem correlação científica sobre esse dado. Tá bom? Fica aqui essa curiosidade, uma informação interessante, e a gente segue, tá? Esse é o segundo vídeo da série de 5 sobre saúde total. Um grande abraço e até mais.